sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje nós vamos abordar um tema fundamental para empresários e empreendedores, a contabilidade e a sua importância na gestão dos negócios. O nosso convidado é Marco Vito e o objetivo aqui é trazer respostas claras para questões que muitos se perguntam sobre o papel do contador, planejamento financeiro e as inovações tecnológicas na área. Então vamos direto ao ponto com perguntas essenciais aqui. Marco, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, agradeço bastante a oportunidade e espero poder auxiliar as pessoas que não conhecem muito de contabilidade a se desenvolverem, que é muito importante, é uma área que vai ficar muito rica daqui para frente. A gente sabe que ter um contador na nossa base, quando a gente tem uma empresa, é fundamental. Mas é importante também entender qual é a dinâmica desse contador, o que ele faz e como que a gente pode ser auxiliada pela contabilidade para fazer a empresa performar bem, né, Marco? Eu costumo dizer o seguinte, na legislação brasileira existem duas pessoas que não podem faltar na empresa. Uma é o dono, ou os donos, ou sócios, acionistas, e o outro é o contador. Por lei, toda empresa ela é obrigada a ter um contador. Uma pessoa que vai responder pela parte contábil. Então é muito importante as pessoas entenderem e utilizarem esse contador. Porque às vezes as pessoas perdem muito tempo discutindo impostos, discutindo assuntos que são relativamente menores do que utilizar a ferramenta que a contabilidade pode proporcionar para crescer. Porque o crescimento é muito importante. E às vezes você tem aquele profissional do seu lado e você não o utiliza, você está jogando dinheiro fora. E olha, gente, estou falando aqui com o Marco Vito, que é da VMBE. É isso mesmo? É assim que se pronuncia? Como é que você... Eu pronuncio VMBE. VMBE, né? Isso. E você escolheu aqui a figura de um tigre, não é? Para fazer a logomarca da sua empresa. E você sabe que o tigre, ele significa força, coragem, agilidade e liderança. Então, olha o poder dessa imagem aí, né? Eu não tinha todas essas informações. Pois é. Eu achei o logo importante para mostrar que a gente mostra poder, mostra força, não só no que a gente está fazendo para os clientes, mas mostra para todo mundo que a gente é uma empresa que está assentada no mercado e quer crescer também. Que legal, bacana. Escolheu bem, escolheu bem. Obrigado. Ô Marco, contabilidade é uma ciência exata? As pessoas confundem muito, né? Acham que por ter muitos números, a contabilidade é uma ciência exata. Ela não é. Contabilidade é uma ciência humana. Ela pega as informações, os fatos e atos de uma empresa, de uma entidade, e transforma aqueles fatos e atos em números. Vou dar um pequeno exemplo. Você vai lá e compra um caminhão para sua empresa. Você tem uma empresa e você compra um caminhão. A compra daquele caminhão a gente vai pegar na contabilidade e colocar ele em números nas contas contábeis corretas e demonstrar aqueles números futuramente para dizer, olha, esse caminhão aqui foi para o seu ativo e você gastou um dinheiro X que você tinha no banco para poder pagar esse caminhão ou financiou esse caminhão no banco para você pagar ele em várias parcelas. Então é isso que a contabilidade faz. Ela pega aquele fato, aquele ato do dia a dia dentro da entidade e coloca em números para você ter uma facilidade de enxergar melhor aquele caminhão dentro da sua empresa. Não, é fantástico a sua explicação, porque realmente a gente pensa que é uma coisa exata, né? Porque mexe com números e tudo mais. Mas se não tem uma inteligência por trás para orquestrar bem esses números, você acaba, né, ficando só nos números, né? O número em si, ele é importante para você entender a sua parte econômica e financeira. Mas é importante você saber por que aquele número está ali naquele determinado local. Por que o caminhão é um ativo para você, ele não é uma despesa para você? Ele é um ativo, ele está ali, ele é um bem que você tem. Então, se você não tiver esse conhecimento contábil, você pode pegar esse caminhão e jogar na despesa e realmente não é uma despesa. Ô Marco, quantos anos você trabalha com a contabilidade? Bom, vamos lá. Isso vai entregar a minha idade. Não precisa falar a idade. Vai entregar a minha idade. Eu trabalho em contabilidade desde 1989. Eu sou formado em Ciências Contábeis em 1999. Tá? Eu levei 10 anos mais ou menos para poder fazer o curso de Ciências Contábeis.
E de lá para cá eu venho trabalhando, eu já trabalhei, eu tive outro escritório contábil há um tempo atrás, saí, era sócio, saí. Depois fui trabalhar em empresa, trabalhei em vários ramos de atividade. E desde 2017 nós estamos com a VMB, que é aqui na região aqui do Morumbi, mas hoje com a tecnologia nós estamos atendendo o Brasil inteiro. Ah, mas que legal, e é bacana, porque a gente fala com um especialista e a gente percebe a diferença que é conversar com um especialista, né, que tem essa visão sobre a sua profissão, né, você já mostra de cara que tem essa visão sobre a sua profissão, conhece todos os detalhes, né? Eu acredito o seguinte, quando a gente... passa um determinado momento de trabalho, de vida, se a gente não tiver esse conhecimento amplo, enxergar as coisas mais além do que o normal, do que o dia a dia, a gente fica para trás no mercado. O mercado hoje ele está muito tecnológico na parte contábil. As pessoas estão utilizando startups de contabilidade, que são uns robôs que atendem a pessoa, vai lá e entrega para ele os relatórios conforme ele vai alimentando esse robô. E não é assim. Você tem a parte humana, você tem que atender o cliente, você tem que ir lá, mostrar para ele, olha, aqui o seu resultado, olha, isso aqui é o valor que você vai distribuir para você como pessoa física. Isso é importante você mostrar para o cliente. Olha, o seu trabalho está dando lucro para você, ou não. Sim. Então a gente tem que demonstrar isso. A gente depende muito das informações que os clientes passam para nós. Aliás, nós só trabalhamos com as informações que os clientes passam para nós. Sem isso a gente não tem como fazer contabilidade. Com certeza. E como que você vê hoje, então, já que você tocou nesse assunto aí dos robôs, né? A importância de um contador para fazer trabalhos, por exemplo, de contabilidade, folha de pagamento, a parte fiscal da empresa, tudo isso são pontos, assim, bem sensíveis, né, Marco? A gente tem... hoje em dia, o Brasil, no modo geral, ele tem uma legislação fiscal muito extensa, muito grande. Então, só para você ter uma ideia, o regulamento de ICMS, que é um imposto estadual, é um livro com mais de 1000 páginas. Isso é um estado, nós somos 20 e tantos estados, então é um estado, um regulamento. Então, cada estado tem o seu regulamento, cada município, são mais de 5.000 municípios, tem o seu regulamento interno para administrar os municípios. Então, a gente tem que estar bem amparado legalmente para poder fazer esse trabalho. A parte de RH hoje em dia ela é totalmente online. O governo federal transformou a folha de pagamento num módulo totalmente online. Então tem que ter uma tecnologia para poder fazer o trabalho, que isso é muito importante. E, principalmente, a gente tem que entender que a contabilidade ela não é feita, e as pessoas têm essa dificuldade de entender. A contabilidade ela não é feita para o governo. A contabilidade, eu trabalho para os meus clientes, eu não trabalho para o governo, eu não trabalho para a prefeitura, eu não trabalho para o estado, eu não trabalho para o governo federal, eu trabalho para o meu cliente. Então, o que eu faço? Da melhor maneira, dentro da legalidade, que é muito importante isso, procuro minimizar os custos e as despesas com impostos para que o cliente possa ter uma saúde financeira melhor. É isso que a gente tem que pensar. E isso a gente precisa sempre, eu sempre enfatizo isso, que o nosso cliente, que a pessoa que vai trabalhar conosco na VMB, nos auxilie, mande as informações. Isso é muito importante. É verdade. E você sabe que uma coisa que a gente escuta muitas pessoas falarem, é uma coisa acho que de geral, assim, né? O meu contador só fala comigo quando eu tenho que pagar imposto. Por que as pessoas reclamam pontual com isso? Acontece muito? Muito. Eu digo para você o seguinte, que a maior vantagem de você trabalhar não só com a entrega de informações, mas com a contabilidade em si, é você poder mostrar para ele que a receita dele está correta, que o custo dele está correto. Às vezes o cliente, a pessoa não entende que existem despesas e receitas na empresa dele que estão muito acima do que o mercado exige. A gente tem que tomar cuidado com o preço que o mercado dá para o produto. Às vezes o produto custa 10 e o mercado está dando 8, mas por que ele está dando 8? Talvez ele não esteja fazendo o produto corretamente. A gente tem que mostrar para o cliente como ele pode trabalhar melhor, para ele crescer melhor. E só entregar o imposto
é muito pouco. É muito pouco. Porque a gente, como contador, pelo tempo que eu tenho de estrada, eu acho muito pouco dar isso para o cliente. Entendeu? Às vezes a gente pega, o pessoal até brinca comigo, Marco, você passa o dia inteiro conversando com o cliente, vou em reunião, sabe, faço call. Às vezes você tem que conversar com o cliente. Às vezes o cliente tem mais necessidade, outros têm menos necessidade, e você tem que auxiliá-lo. A gente também trabalha muito com outsourcing dentro das empresas. Então, eu tenho alguns clientes que eu tenho 2, 3 funcionários nossos da VMB lá dentro. Outsourcing? O outsourcing é você pegar um determinado setor e terceirizá-lo. Em vez de você ter um funcionário interno da empresa, você passa, por exemplo, para a VMB esse setor, o setor contábil, e aí a VMB coloca lá 2, 3 funcionários e eles vão administrar esse setor. Tem várias vantagens para o cliente. A primeira vantagem é que vai ter sempre alguém trabalhando ali. Você nunca vai ter dor de cabeça com relação a isso. É verdade. Se eu tenho que dar umas férias para um funcionário meu, eu coloco um outro no lugar. Se o meu funcionário fica doente, eu coloco outro no lugar lá. Então a empresa ela nunca vai ficar desamparada. E nem preocupada. E nem veio, preocupada. Se não veio, se tá, se não tá, se tá de férias, tem né? sempre um funcionário da VMB ali no local. Então eu acho que isso é muito importante para as empresas hoje entenderem que você ter um setor administrativo muito grande gera muito custo. E o cliente, o que ele vai fazer? Ele vai dar uma nota fiscal. Ele vai pagar aquilo ali pelo serviço da VMBE, e aquele serviço da VMBE vai chegar lá e vai entregar para ele todas as informações. Ele não vai ter que se preocupar com 13º de funcionário, não vai ter que se preocupar com férias de funcionário, não vai ter que se preocupar com vale-refeição, vale-transporte, tudo isso está dentro daquela nota e a VMB vai lá e faz o serviço e entrega para eles. É isso que é isso que a gente faz lá na empresa. Sensacional. Muito bom. Agora, as empresas são dependentes do contador? Na sua visão? Eu acho que a empresa ela não tem que pensar que é dependente do contador. A minha opinião é a seguinte, o contador é o seu parceiro. O contador ele é um staff. Quando você vai olhar o organograma das empresas nos Estados Unidos, você tem a diretoria, tem o CEO das empresas e a contabilidade ela está como staff da diretoria. Ela não está abaixo da diretoria e ela não está abaixo do setor financeiro e nem de outros setores. Ela é um staff junto com a auditoria. Eles trabalham juntos ali. Por quê? Porque ele é o conselheiro da sua empresa. Ele entende, ele sabe os números, ele tem experiência para passar de outras empresas e outras informações que vão auxiliar você a crescer. Aqui no Brasil, você acha que o contador fica em qual organograma? Em qual organograma ali? Em qual parte? Empresas que eu já trabalhei, que são empresas de 3, 4, 5 mil funcionários, normalmente a contabilidade ela fica abaixo do setor financeiro. Ela é um staff do financeiro. E é ruim isso daí. Imagine, por exemplo, você como contador descobre que o seu setor financeiro não está fazendo uma coisa correta. Então, você reporta para o seu financeiro que ele está fazendo errado, você vai ter um atrito. Então, eu acho que no Brasil, essa situação se criou por uma questão muito mais da complexidade da legislação tributária que gera essa confusão. Então, se ele for staff da diretoria, se ele encontrar alguma coisa errada no setor financeiro, ele vai falar, olha, esse cara aqui... Então, ele não vai ter aquele atrito, não vai ter aquela complicação, entendeu? É muito legal isso daí. Eu acho que é essa mudança que nós precisamos ter no Brasil. Eu acredito muito nessa mudança que eles querem fazer na parte tributária. A gente vai enxugar. Em vez de você ter 30 e tantos impostos, eles estão tentando gerar aí no máximo uns 10 impostos para você pagar. Eu falo impostos, a palavra é errada, é tributos. Tributos amplia muito mais, é o leque completo. Tributos, e aí a gente consegue trabalhar melhor. Vai ter mais espaço para o contador se preocupar com outras áreas. Olha que interessante. É isso que eu falei para você. A diferença da gente conversar com um técnico é isso, né? Atrás o lugar onde fica no organograma da empresa. Muito boa essa observação sua. Bom, agora vamos supor que eu queira fazer um planejamento para a minha empresa crescer. Qual profissional você acha que me ajudaria? Eu acho que, primeira coisa, quando você vai fazer um planejamento, você tem que colocar na sua cabeça... A primeira coisa que você tem que ter é aonde você quer chegar.
Não adianta você fazer um planejamento sem ter um objetivo futuro. E o planejamento, eu penso o seguinte, o planejamento tem que ser uma coisa de médio para longo prazo, ele não pode ser uma coisa de curto prazo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que reunir as pessoas que são do seu staff, que estão ali com você. É o seu contador, é a sua parte de vendas, a sua parte, os seus sócios. Reúne todas essas pessoas e fala assim, gente, vamos fazer um planejamento? Eu quero alcançar tal patamar até tal dia, até tal data. E aí essas pessoas vão te dar as informações necessárias para que você consiga chegar lá. Ótimo, perfeito. Agora, eu acho que é uma dúvida aqui no Brasil, como você falou, como a gente já tem essa coisa de muitos tributos, o fato de você ter que, às vezes, pagar, né, para ter uma contabilidade boa, né, acaba gerando assim, uma certa expectativa nas pessoas e elas acabam dizendo, mas o contador pode ser baratinho. Que nem sempre o baratinho é um bom trabalho, né? E aí surge aquela pergunta, será que eu estou pagando muito para o meu contador? Será que eu estou pagando muito pela minha contabilidade? Como é que eu entendo isso como empresário? Eu acho que você tem que pensar o seguinte, antigamente, eu posso falar por mim na parte contábil, nós não estaríamos gastando dinheiro e tempo fazendo um podcast. Sim. Por que a necessidade do podcast? Porque o mercado exige isso, que você tenha essa necessidade. Uhum. Então, se você quer ter uma estrutura boa para a sua empresa, você tem que ter um contador que retorne para você o que você necessita. Tem aquela frase antiga, né, que o barato às vezes sai caro, né? Essa frase, essa não sai de moda, né? Ela não sai de moda. Mas nem sempre. Eu acho que tudo é uma questão de você sentar e conversar. Ver o que o seu profissional contábil, ou a pessoa que vai trabalhar com você, vai te retornar. Ver o que ela tem de conhecimento para te auxiliar. Às vezes, você olha assim e fala, poxa, esse contador aqui, ele tem tanto conhecimento, tanta coisa, eu vou explorar isso dele. Eu acho que o empresário, ele tem que ter parar um pouco de pensar, poxa, isso aqui é caro, isso aqui é barato. Não. O que aquilo vai me retornar? Para mim, contabilidade, tá, dentro das empresas hoje, é investimento. É investimento. Ele não é custo, não é despesa. Você vai investir num profissional contábil que vai te retornar com informações para você fazer essa alavancagem que você deseja. Um crescimento estruturado, né? Exatamente. Exatamente. É claro que toda a estrada tem sempre alguns buracos, Sim. Alguns percalços que você tem. Mas você tem que entender que você, com aquele profissional, ele vai te auxiliar naquele momento que acontecer. Por exemplo, nós tivemos um percalço de 2 anos, que foi a pandemia. Sim. Correto? Correto, corretíssimo. Então, nós tivemos um percalço que todos pararam. E aí, quando todos pararam, e aí, o que eu vou fazer? Não é? Então, lá no nosso escritório, na VMBE, o que nós fizemos nesse período ruim que nós tivemos no mundo? Conversamos com todos os clientes. Todos os clientes, a gente renegociou os honorários, os pagamentos. Uhum. A gente sabe que eles estavam parados. Claro. Internamente, dentro da VMBE, chamei todos os colaboradores, conversei com todos, expliquei para eles o momento também. Então, a gente fez uma reorganização financeira interna para suportar a reorganização externa para a gente poder continuar trabalhando. E nós estamos aqui agora. Olha que maravilha. Não é? Conseguimos passar. Então, é isso. Esse cara que está ali com você, o contador, vai te auxiliar nesses percalços. Sim, e principalmente quando a gente fala de um especialista que tem bastante experiência, assim. Agora, uma outra coisa que as pessoas reclamam muito no Brasil, e não é por menos, né? Eu tô pagando muito imposto, e sempre acha que pode pagar menos, ou que pode fugir de alguns. É uma cultura, né, Marco? Foi uma coisa que você falou aqui. O brasileiro, ele precisa aprender, é um aprendizado, acredito Isso. eu, a dar valor aos serviços que estão no mercado.
né? Valorizar o serviço. E eu estou falando não só de contabilidade, mas de qualquer outro serviço, né? É você valorizar aquilo que aquele especialista tem de bom, que pode ajudar dentro do seu segmento, seja no marketing, seja na comunicação, seja na contabilidade. Então, primeiro é um exercício que eu creio que o brasileiro precisa fazer, de valorização de bons profissionais, né? Aquela que a gente tá falando, porque sempre tem também aqueles que estão ali pelo meio que não, né? Eu costumo dizer o seguinte, dentro de uma avaliação, vamos falar agora da área de publicidade, que é a área de marketing que a gente está vendo aqui. Eu acho que uma empresa, principalmente quando ela está iniciando, ela tem que ter um orçamento separado para isso, perto entre 10% e 20% da receita dele, ele tem que começar com isso daí. Senão ele não consegue. Com o tempo, ele vai subindo, ele pode diminuir, porque a margem é maior, o crescimento dele é maior, ele consegue diminuir um pouco esse número. Mas se você for pegar as empresas de grande porte, e a gente sempre se preocupa em olhar, analisar os balanços dessas empresas, Petrobras, Vale, eles têm um orçamento bem razoável para essa parte de marketing, essa parte de publicidade, que é importante. Sim, tá? É importante, é verdade. Porque tem que ter, né? Tem que ter, não, e o que eu digo, é para todas as áreas você precisa, né? E a gente tem que ter esse olhar, né? Poxa, se a empresa precisa de um contador, eu tenho que ter esse olhar, que contador que vai ser isso que eu vou colocar na minha empresa, Exatamente. né? E o que ele pode contribuir, né? Então, valorizar isso eu acho muito importante, né? Mas a gente fica, eu acredito que muito atrelado a essa coisa de imposto, né? Qualquer empresa que abre já chega pagando muito imposto, né, Marco? Vamos falar de imposto. Fala pra mim, o que é? Quanto que eu pago muito imposto? A gente tem assim... Quando eu estava na faculdade, a gente teve uma aula de contabilidade tributária muito boa. E a tributação na época que eu fiz faculdade para agora, ela não mudou muito com relação à estrutura. Ela teve um imposto a mais, um imposto a menos, tudo isso, não é? O que acontece? Quando você vai... O grande problema que eu vejo é na ponta. Quanto que eu pago, quanto que eu recebo do meu produto que eu vendo, do meu serviço que eu vendo. Esse valor aqui, na ponta, é que vai me dizer, vai me dar, quando ele entrar no meu caixa, ele vai me dar o pagamento de todos os outros. Mas quando eu faço o cálculo do meu tributo, do meu produto na venda, eu já tenho que calcular meu imposto. Exatamente. E isso, quem vai auxiliar você a fazer esse cálculo é o contador. Ele vai dizer para você, olha, o seu tributo vai ser X% da sua receita. Então, quando você for dar o seu preço de venda, se atente a colocar aquele valor ali para que dê a margem para você pagar o seu tributo e você ter condições de pagar todas as suas outras despesas. Isso faz parte do planejamento que a gente tem que montar, a empresa ela tem que entender isso. Eu costumo dizer assim, você pode ter tudo isso daí, mas você precisa ter o cliente. É verdade. Você precisa ter o cliente, aquela pessoa que vai te comprar o seu produto. Às vezes você é obrigado, por mercado, a fazer um preço muito baixo. E o que você tem que fazer? Você tem que chamar o seu contador e o seu contador vai dizer, olha, isso aqui você vai ter que enxugar, isso aquilo ali você não dá para você enxugar. Então, é tudo isso. Tudo isso a gente consegue trabalhar dentro de um organograma de uma empresa, dentro de um trabalho. Bom, com as inovações tecnológicas, a gente escuta uma certa frase, não vou precisar mais de contador. Como é que é o seu olhar para esse desabafo aí dos empresários? Eu digo o seguinte, por lei você tem que ter um profissional contábil na sua empresa. Até porque se não tivesse, imagina a bagunça que ia ser, né? Mas eu penso o seguinte, a inovação ela é muito boa para o empresário. Mas é muito boa também para o contador. Porque o contador ele pode minimizar os custos dele internamente e passar um relatório, passar informações de melhor qualidade para o seu cliente também na ponta. E isso é muito importante. Então, eu sinto dizer, né, que a gente tem muitas startups aí de contabilidade que elas têm um viés voltado para minimização do custo, diminuição do custo. E essas startups, elas entregam as informações que você precisa ali se você alimentá-las. Mas você não vai conseguir conversar com o Marco. Você não vai conseguir conversar com o pessoal da VMB para te dar uma instrução. Marco, o que você acha? O que eu posso fazer? E a sua experiência de quantos anos aí, eu costumo dizer o seguinte, o empresário,
ele é um ser solitário. Sabia? É verdade. O empresário é um ser solitário. Às vezes ele tem uma empresa, ele é sócio da esposa. Vou dar um exemplo que já aconteceu comigo várias vezes. E um exemplo clássico aqui do Brasil também, né? Ele é sócio com a esposa colocou um funcionário lá que ela gosta, e ele, vendo que o funcionário não faz nada, o dono da empresa quer mandar aquele funcionário embora. Mas ele não pode falar com a esposa. Então ele tem que falar com quem? Com o contador. Mas o que eu faço? Ele dá uma luz. Como eu posso fazer para performar melhor? Então é isso, você tem que aproveitar as qualidades, as informações que o contador pode te dar para você crescer. E às vezes, uma palavra que o seu contador te diga pode mudar todo o seu conceito. E às vezes eu tenho casos de clientes que é até engraçado, eles falam assim: Marco, você chega aqui, você senta, você trabalha, você conversa 3, 4 coisas importantes comigo e vai embora. Você não fica aqui babando ovo, você não fica aqui me levando para jantar, me pagando vinho. Você é muito prático. Eu falo, não, mas a gente tem que ser profissional. É o atendimento, né, Marco? Profissional. Você tem que chegar ali, mostrar para ele o que ele precisa e cobrar o que você necessita para você fazer o seu trabalho. E vamos embora, vamos em frente. Eventualmente, se der para tomar um cafezinho, tá tudo certo. Ótimo, senão... mas não tem problema. Às vezes almoçar, às vezes não, você tem que... Porque é dinâmico o negócio. Você tem que mostrar pro empresário que aquilo ali é uma coisa muito séria. Imagine um empresário que tem 1.000 funcionários. Eu tenho clientes que têm 1.000 funcionários. São 1.000 famílias. Já parou para pensar nisso? São 1.000 famílias. Se ele quebra, são 1.000 pessoas desempregadas, 1.000 famílias passando necessidade. E a dele também, né? E a dele também. 1.001. Mas então, mas é verdade. Então, a gente tem que pensar nisso. Claro, tem que ser responsável. Exatamente. Né? Isso é responsabilidade. A gente tem que pensar nisso. E quando a gente trabalha com contabilidade, a gente tem que pensar mais ainda. É verdade. Um engano do contador não erra, ele se engana. Tá? O engano do contador pode causar um problema enorme para a empresa. É verdade. Causar um problema enorme para a empresa. Nossa, terrível, verdade. Agora, você é um cara... Eu gosto que você traz muito essa coisa da tecnologia. E a gente sabe o quanto é necessário e o quanto a tecnologia avançou nos últimos anos. Então, se você fica para trás, se você não se atualiza, né, vai ficando para trás e deixa de dar um bom atendimento para o cliente. Qual que é a diferença para você hoje da contabilidade atual e a contabilidade digital, que já entra para a parte de aplicativos, dessa coisa toda? Você tem essa dinâmica na VMB, né? Eu vou contar para vocês uma pequena historinha, tá? Opa, adoramos, pode falar. Quando eu comecei a trabalhar em contabilidade, eu trabalhei numa empresa, é um escritório contábil também, e lá a gente trabalhava com um computador que era programado com um cartão perfurado. Minha nossa. E as informações... E você... Furava a cartelinha? Não, aquele cartão... Para você programar, você colocava aqueles cartões perfurados. Se você olhar nos vídeos antigos, você vai ver isso. Então era uma coisa muito arcaica. Depois veio o computador, o PC. A gente trabalhou com PC, com aquela tela verde. Uhum. Que a gente punha para... Matrix. A gente punha... É isso. A gente colocava para processar um balanço, ia para casa e no outro dia voltava. Nossa. Então... Todos os avanços tecnológicos que você possa imaginar, a gente já vivenciou. Hoje em dia, o mercado exige que você seja tecnológico também, para agilidade das informações. A gente trabalha com muito... Nosso sistema hoje contábil ele é em nuvem. Eu vou no cliente, eu abro o computador lá e eu abro o balanço dele na hora, na frente dele, coloco lá para ele analisar junto comigo. Então, é tecnologia, você tem que utilizar. As empresas digitais de contabilidade, você vai ter as informações que você necessita, mas você não vai ter aquela pessoa do seu lado ali explicando para você, olha, esse valor aqui você poderia melhorar. Eu acho que o seu custo com esse determinado produto está muito alto, você pode trabalhar, tem como trabalhar esse número melhor, tem como a gente fazer esse número melhorar, analisar melhor a situação. Então é essa parte que mesmo com a informatização, que ela é necessária, falta o ser humano ali para fazer aquela ponte entre o empresário e a contabilidade, falta o ser humano, isso precisa.
Que é a questão que você abordou no início, que nem tudo é exato, né? Tem essa parte humana, né? Tem que ter humano. Ô Marcos, você sabe que a gente estava tendo uma conversa aqui um pouquinho antes, né, de começar o nosso podcast aqui, e o Marco trouxe para mim uma ferramenta que ele está montando aqui para a empresa dele, que é um aplicativo. Eu fiquei encantada, o cuidado que ele teve, né, quando ele organizou esse aplicativo aqui. Fala um pouquinho do aplicativo que vocês organizaram, queria que você falasse um pouquinho, né? É um filho. É um filho, né? É. E que dá bastante trabalho, pelo que eu vi ali, o tanto que tem de documento, né? E tudo muito organizado. O que a gente pensou? A gente pensou o seguinte, nós não podemos parar no tempo, porque o tempo ele vai nos engolir. Nós vamos deixar de dar a assessoria necessária. O que a gente fez? Tudo hoje nós temos aqui, certo? Nós somos filhos do celular. Nós dormimos com ele do lado. É verdade. Nós conversamos com ele toda hora e todo mundo fala com a gente aqui. Então a gente teve a ideia de montar um aplicativo. O aplicativo, o que acontece? Ele é um facilitador para o cliente. Então, dentro do aplicativo, o cliente vai ter um login e senha, ele vai entrar, todas as informações que ele precisa da empresa vão estar lá. Nós vamos colocar lá todas as certidões, todas as informações de RH, todas as informações fiscais, os balanços contábeis assinados pelo contador vão estar lá também. E aí ele vai ter também uma agenda que vai enviar para ele, além do aplicativo, um e-mail com as obrigações que ele tem para recolher. Isso facilita muito, porque você pode gerar essa guia para recolhimento, você pode copiar o código digitável e você pode colocar no seu banco digital, que está aqui no seu celular também. Então, tudo isso para facilitar para o cliente, para ter mais agilidade. Eu tenho clientes que eles participam de licitação. Então, toda semana ou todo mês eles vão participar de uma licitação, eles pedem de novo as certidões, pedem para atualizar as certidões. Já colocamos todas as certidões deles aqui, então quando ele for necessitar de alguma coisa, ele não precisa mais nem ligar para o Marco ou ligar para a VB. Só faz o download. Ele vai lá e faz um download e a certidão dele está lá. Ele pode imprimir, né, numa impressora que ele tenha lá roteado e que fantástico. Ele pode colocar no e-mail, mandar para o cliente. Sim. Eu fiquei impressionada com a quantidade de informação que tem no aplicativo e eu fiquei doida para ter o aplicativo do Marco aqui no meu celular. A gente vai fazer o lançamento oficial do aplicativo agora no começo do mês de outubro. Olha que legal. A gente passou 2-3 meses em fase de teste. Então a gente foi aperfeiçoando, melhorando, criando os ambientes. Então a gente agora já está no finalzinho. Então agora na semana que vem nossas folhas já vão começar a ser enviadas pelo aplicativo para os nossos clientes. O nosso setor fiscal também já vai começar a enviar. Os balanços a gente está digitalizando e colocando aqui também. Então estamos chegando lá. Que bacana. É importante. E é importante que as pessoas entendam que com o aplicativo agora a gente consegue atender o país todo. Olha só que interessante. Hoje, a pessoa, se eu estiver nos Estados Unidos e eu tiver internet, eu consigo ver meus relatórios contábeis. A empresa está na palma da mão. Está na palma da mão. Ele não precisa nem me ligar. O cliente não precisa me ligar. Ó, tá aqui. Tá na mão. Tá tudo na mão. Ele pode estar lá, pode estar não vou falar China, porque ele pode estar na Europa. Mas pode. Mas pode. Mas então, pode, foi fazer compras. Com isso, a gente consegue atender o Brasil inteiro. A gente achou que restringir o atendimento, a gente está privando as pessoas de outros locais de terem a FMPE como assessoria. Hoje em dia, a pandemia ela nos ensinou que você pode falar com qualquer lugar, em qualquer momento, sem precisar se deslocar. Então você faz um call com o seu cliente em qualquer lugar e você tem lá o relatório todinho aqui na palma da mão. Perfeito, ótimo. Bom, vamos falar um pouquinho de outsourcing, né? Que você falou aqui no início da nossa conversa, você citou, eu até pedi para você falar, porque como é um termo técnico, às vezes as pessoas não conhecem muito bem, né? O que é o outsourcing dos meus processos administrativos? O que acontece é o seguinte, a gente tem um custo administrativo que ele não... A parte administrativa da sua empresa, ela não te gera receita. Certo. Para começar a conversa. Então, o que você tem que fazer? Você tem que minimizar esse custo. Então, se você tiver um setor de
vendas, que você pode terceirizar esse setor de vendas, diminuir o seu custo e performar do mesmo jeito, é a melhor maneira de você ganhar dinheiro. Porque você vai diminuir o seu custo daquele setor, um setor administrativo, um setor financeiro, que você pode diminuir o seu custo, e aí você pode performar do mesmo jeito, e aquela diferença de custo vai para o bolso do empresário. Com certeza. E é isso que é importante. Então, esse outsourcing é uma ferramenta fantástica. Eu tenho empresas de médio e grande porte, tenho empresas com mais de 1.000 funcionários, eu tenho outra empresa de 3.000 funcionários, que eles fazem o outsourcing com a gente, com o pessoal da VMBE, e a gente consegue performar para eles num custo bem aquém do que eles gastam. Então, eles tinham um custo administrativo por volta aí de 2%, 3% da receita bruta, e hoje, com a VMBE, eles pagam 1,5% ou até 0,5% do valor da receita bruta, dependendo do mês. Então, eles conseguiram diminuir esse 0,5%, dependendo do valor da receita, é um valor expressivo. É um valor que vai para o empresário. Uhum. É o que você falou, né? E além de tudo, ainda com o contador acompanhando tudo de perto, né? Nessas empresas que a gente faz o outsourcing, que a VMB faz o outsourcing, a gente se preocupou em colocar um contador formado lá. Olha. Uma parte importante que eu quero dizer com relação à VMB, todos os funcionários estudam. Todos ou fazem ciências contábeis, ou fazem administração, ou estão fazendo curso técnico. Eu não admito que um funcionário entre na VMB e não vai estudar. Ou fazer um puxadinho, né? É de outra área, vai dar um jeitinho não. aqui. Sabe por quê? Porque, por exemplo, por legislação do CRC, que o CRC é o órgão, Conselho Regional de Contabilidade, é o órgão que regulamenta a contabilidade. Para se fazer contabilidade, ou dentro de um escritório contábil, a pessoa ela tem que ser ou contador ou estar estudando contabilidade. Uhum. Ela não pode ser uma pessoa que não tem esse tipo de habilitação. Uhum. Então, por vários motivos, fiscalizações de empresas anteriores, quando a gente montou a VMB, a gente já colocou na nossa cabeça que ia ser desse jeito, que a gente ia colocar as pessoas e incentivar eles a estudarem. Sim. A gente auxilia no que for preciso, mas o colaborador ele tem que estar antenado, tem que ter essa base técnica, essa base teórica, para poder auxiliar na parte prática. Então isso é muito importante. E a gente às vezes tem algumas discussões contábeis bem interessantes, porque eles têm uma visão... Eles não têm a visão prática e a gente tem a visão prática. É verdade, né? E aí fica aquela discussão. E há um ajuste aí entre o conteúdo que se aprende, por exemplo, numa faculdade ou num curso, né? E a vida real, né? Tem uma... É bem diferente. E aí é bom porque eles aprendem muito, não é? E a gente também fica atualizado com as informações que saem da faculdade também. Podendo fazer os ajustes que forem necessários. Você falou bastante aqui, e a gente sabe que você trabalha com empresas de médio, grande porte, né? E as pequenininhas? Vamos dar um recadinho para as pequenininhas. Quais os erros mais comuns que as pequenas... Porque toda pequena será uma média grande, se Deus quiser, né? Exatamente. Mas sempre tem aquelas que não conseguem ultrapassar ali aquele limite, aquele limiar. Mas, com certeza, a gente torce para todas. As pequenas empresas, que erro que elas cometem na contabilidade? Eu acho que o que eu mais enxergo em relação a isso, o que eu vejo assim no dia a dia que a gente trabalha, é eles não se organizarem administrativamente para passar as informações para a contabilidade. Eles misturam muito as informações pessoais com as informações... da empresa, ou seja, você tem uma conta para pagar, você vai lá e uma conta pessoal, você vai e paga com o dinheiro da empresa. Com o dinheiro da empresa, ao invés de fazer uma retirada. Então a gente sempre orienta, a gente sempre procura mostrar para eles que tem que separar a empresa da pessoa física, até para você ter uma noção de se a empresa está sendo saudável ou não. Então os maiores erros que a gente percebe é que eles misturam a parte pessoal dentro da empresa, e aí você quando vai fazer a contabilidade, você acaba não enxergando se aquilo está sendo rentável ou não, por causa disso. Então acontece muito. E talvez um dos motivos até porque muitas empresas diz que ainda tem esse conceito de que as empresas quebram nos primeiros 5 anos, ainda tem isso ainda? Olha,
Tem. Tem, Marco. É Tem forte isso. assim, o que acontece? Eu sempre falo para as pessoas que vão abrir empresa. Você vai abrir empresa? Vou. Você tem cliente? Você tem uma base? Você sabe com quem você vai trabalhar? Vem cá, me mostra aqui o seu planejamento. Me mostra aqui o que você vai fazer. Me mostra qual a área que você vai atuar. Vamos conversar aqui. Às vezes não vale a pena o cara abrir empresa. E a gente tem que ser honesto como contador. Eu posso perder um cliente, mas eu não posso fazer a pessoa quebrar daqui 2, 3 anos. A gente tem que ter isso na cabeça, porque é uma questão social. Ele vai empregar 3, 4 pessoas que daqui 2, 3 anos vão ficar desempregadas de novo, contando com a empresa. Então, e com ele também, com a família dele. Então, isso faz parte do nosso trabalho também. É mostrar para ele, olha, isso aqui, será que isso aqui você vai chegar lá no fim, você vai conseguir crescer do jeito que você imagina? Isso está dentro do planejamento que a gente faz quando a pessoa vai abrir empresa também. Agora, quando você já tem cliente, já tem, não é? Procurar separar bastante a empresa da pessoa física. Se você tem sócio, conversar bastante com o sócio. Bastante, ter um diálogo muito grande. A gente teve um caso agora esses dias, um sócio brigou com o outro. Então, sabe, a gente tem que entender isso, porque a sociedade como as pessoas falam, é um segundo casamento, né? É verdade. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. É verdade, porque casamento também não é uma coisa tão fácil assim, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado, a gente tem que entender as necessidades da pessoa que vai estar junto com você. Então, tudo isso faz parte do trabalho que a gente elabora na VMB, principalmente na abertura das empresas. Entendi. A pessoa chega lá, vou abrir uma empresa, fala, peraí, gasta meia hora do seu tempo aí pra gente bater um papo. Como é que tá? Como é que tá a sua clientela? Onde você vai trabalhar? Como é que você funciona? Então, bacana, né? Já começa do jeito certo, né? Com uma boa... Na verdade, a minha intenção é que ele cresça. Sim. Porque ele crescendo, eu cresço junto. Claro, com certeza. Assim mas é importante essa orientação, né? E até porque no Brasil a gente não tem uma cultura de empreendedorismo, né? Eu acho que isso nos últimos anos tem aumentado bastante, mas fato é que nós não temos uma cultura de empreendedorismo. Quando a gente se lança para o empreendedorismo, é quase um pulo no escuro. E aí você vai aprender e vai fazer como todo mundo, né? É o processo natural, né? Eu penso assim... A gente, infelizmente, o empreendedor, ele foi... as pessoas acham que você trabalhar como Uber é um empreendedor. Não é. Infelizmente, não é. Uhum. Eu acredito que a pessoa que vai trabalhar fazendo esse tipo de serviço, ela tem que ter um outro emprego, aquilo ali vai ser um complemento. Sim. Se ela for viver só daquilo, ela vai trabalhar muitas horas e não vai conseguir render o que ele realmente necessita. Uhum. Uma empresa é muito mais que isso. Envolve outras estruturas. Só na parte pessoal, a gente tem um informativo que vai para a Receita Federal que chama E-Social. Ele é muito complexo. A gente tem que colocar todas as informações lá. Antigamente, você registrava funcionário depois de um mês que ele estava na empresa. E aí você ia pedir os documentos para ele, aí podia demorar. Hoje em dia eu não posso fazer mais isso. Hoje em dia eu tenho que ter tudo ali. Às vezes você até atrasa o registro do funcionário para ter toda a documentação primeiro. Olha. Tá muito sério, tá muito apertado, como diz né? Então a gente tem que fazer o negócio correto. Com certeza. Senão não funciona. O Marco, e você também acaba acompanhando momentos assim, não só complexos, né? Porque a gente não pede financiamento só quando está em momentos complexos, mas talvez num processo de crescimento, Claro. alguma coisa assim, né? Como que o contador pode ajudar, por exemplo, a obter crédito ou financiamento para um negócio? A primeira coisa que a gente vê muito no dia a dia nosso, a primeira coisa que o banco pede é o balanço da empresa, é o relatório contábil da empresa correto. Então ele vai analisar aquele relatório. Eu tenho um cliente que ele pegou um financiamento na Europa e ele falou, Marco, eu preciso que você me faça um balanço todo em inglês. Eita! Nós fizemos o balanço para ele e ele pegou um financiamento na Europa e ele está fazendo importação por esse financiamento que ele pegou, que ele gerou caixa para ele lá, utilizando a contabilidade. Ele não foi em lugar nenhum. Ele simplesmente solicitou para a VMB forneceu para ele. Então é isso. O banco, hoje em dia,
90% das coisas que você faz no banco, você tem que apresentar um relatório contábil, ou no mínimo uma relação de faturamento correta. E não é qualquer coisa, né? Porque se você apresenta um negócio, assim, desordenado, meio Não estranho, você não consegue O também, financiamento né? não vai. Eu acho que determina, né? Exatamente. Um bom trabalho, um bom relatório. Eles analisam. Eles determina essa questão do crédito. Eu tenho clientes que conseguiram pegar financiamento junto ao Banco do Brasil, um Pronamp, essas coisas, que aí você tem uma carência aí de 6 meses para começar a pagar, você pega um financiamento alto. Bacana. Eu tenho um cliente que conseguiu um financiamento grande também num banco para poder reembolsar os sócios quando eles entraram, eles tiveram um gasto muito grande, eles pegaram o financiamento para poder pagar de volta os sócios. Então tem tudo isso a gente auxilia. É verdade. Nossa, é muito detalhe, né? Não é. Não? Se você fizer a contabilidade... Não, é. O tempo de discussão, de briga, de negociação com o banco, ele diminui conforme o relatório é bem feito. Isso é verdade. Agora, uma coisa que todo mundo pergunta e todo mundo quer é reduzir a carga tributária. Como é que eu posso reduzir a carga tributária da minha empresa de uma forma legal? Existe isso? Existe e eu já fiz alguns trabalhos. A gente tem a VMB, que faz a parte de outsourcing, contabilidade das empresas, mas também a gente faz um pouco de consultoria. A gente é chamado por alguns colegas, auditores, advogados, a gente faz um levantamento de redução de custos, ou de tributos, ou analisa para ver se o cliente ou a empresa não pagou a mais do que deveria. Às vezes acontece. Claro. Você paga mais do que deveria e você vai lá e organiza isso daí, mostra para ele, pede esse valor de volta para a Receita Federal. Normalmente a Receita Federal aceita a restituição desse valor. Você pode pegar em crédito para pagar imposto no dia a dia, ou você pode pegar isso em dinheiro também, depositam na conta. Tá? Demora um pouquinho, mas acontece. Então tudo isso a gente consegue. Mas o mais importante é fazer a análise da operação. Você pegar o objeto da empresa, fazer a análise da operação, fazer as várias formas de tributação que existem no país hoje, verificar qual é a menor para ele poder pagar menos imposto. A gente consegue fazer isso também. A gente pode fazer esse trabalho avulso para quem não é cliente, que é um trabalho muito legal. A gente começa a fazer isso aí, depois ele vira cliente. É verdade. Com certeza. Ele fala assim, não, você conseguiu reduzir o meu custo. Teve um caso que o cliente ia pagar de imposto aí quase R$500 mil, a gente conseguiu reduzir isso aí quase 90% com trabalho contábil, fiscal. E aí passou o tempo e ele falou, não, Marco, vem ser meu contador aqui, vem trabalhar com a sua empresa aqui. Então acontece. É verdade, olha que bacana. Não é o nosso intuito tomar o cliente do nosso colega contabilista, não. A gente está apresentando uma ferramenta, ele gostou, o cliente gostou. Sim. E ele resolveu trabalhar com a gente. Só isso. E faz parte do jogo também, do né? Negócio. Balanço patrimonial. Por que a minha empresa precisa dele? O balanço patrimonial, ele vai mostrar para nós... Eu vou falar um termo técnico, tá, gente? Claro. Por favor. Não, olha só. Se der dúvida, pergunta aqui. O balanço patrimonial, ele é montado da seguinte maneira. Os meus direitos, tudo que eu tenho para receber, meus direitos, tudo que é meu, com as minhas obrigações. Direitos e obrigações. Então, lá no meu ativo, lá tem todos os meus direitos, meus bens, tudo ali. E no meu passivo tem minhas obrigações, meus fornecedores, as minhas contas a pagar, tudo bonitinho. Então, o balanço patrimonial, ele é o espelho, naquele momento, que ele é só um momento, é uma fotografia de como a empresa está numa determinada data com relação aos meus ativos e os meus passivos. Esse é o balanço patrimonial. Ele é muito importante para ver se a empresa está saudável. Por exemplo, você pode ter muito dinheiro em caixa, olha só que interessante, banco, e você ter uma obrigação muito maior para pagar. Então, quando a empresa está numa situação dessa, o que você tem que fazer? Você não pode distribuir lucro, você não pode criar mais despesas, você tem que se resguardar para poder pagar as suas obrigações. O balanço patrimonial te mostra isso. Que bacana. É bem
Eu tentei ser menos técnico possível. Não, foi perfeito, deu para entender bem. Toda empresa deveria ter um balanço patrimonial ou se exige apenas de médias e grandes Todas as empresas? empresas. A única empresa que não precisa, pela legislação de contabilidade, é os MEIs. A legislação hoje, ela não exige que você tenha um contador. Todas as outras empresas, ela entra na lei do comércio, você é obrigado a ter um contador e é obrigado a ter um balanço patrimonial. Por exemplo, já teve casos de empresas virem para nós em que, quando chegou no escritório, quando chegou na VMB, a gente foi olhar, ela não tinha balanço. Aí a gente falou, olha, ou você pede para o contador anterior fazer o balanço, senão nós vamos fazer, vai passar as informações, e aí nós... infelizmente para ele, ou felizmente para nós vamos ter que cobrar. Mas será que acontece? Porque não é obrigatório, vamos dizer assim. É obrigatório? Você tem que ter. Então, quando Se você chegar numa fiscalização, você não tiver o balanço... Quando você contrata o serviço de um contador, isso deveria estar no escopo ali. No nosso contrato da VMB, a gente tem lá, que a gente faz o balanço patrimonial, faz demonstrativo de resultado, tudo bonitinho. A gente tem isso lá no nosso contrato e nós produzimos conforme a informação que o cliente passa para nós. Por exemplo, nós fechamos 2023, teve alguns clientes que não mandaram todas as informações. Nós fechamos com as informações que nós tínhamos. Sim. Mas o nosso balanço está lá. Olha. Está feito. Você que hoje está com o seu contador, pergunte para ele se ele tem um balanço, se ele tem um DRE, pelo menos de 2023. Se ele não fornecer isso para você, pula fora. Ele é um contador que só sabe fazer os impostos para você pagar. Ele tem obrigação legal de fazer isso para vocês. Todos. Olha, e os impostos, a gente entra no computador e lança a notinha que é fiscal, né? Vai pagar. Diferença entre lucro real, lucro presumido e simples nacional. É muita coisa, né, Marco? É que para você já é mais natural, né? Eu vou tentar exemplificar bem rápido. O simples nacional é uma junção de vários tributos e você recolhe numa guia só e tem alíquotas diferenciadas conforme a sua atividade. O lucro presumido é a mesma coisa do simples. Você faz o cálculo do tributo em cima do seu faturamento, da sua receita, mas você tem vários tributos separados, mas a alíquota é um pouco maior. O lucro real leva em consideração todas as suas receitas e despesas. Você tem alguns impostos sobre faturamento, mas os maiores, que são o imposto de renda e a contribuição social, eles levam em consideração suas receitas e despesas. Basicamente é isso. Não, perfeito, deu para entender bem aí. Outra coisa que eu acho importante, você já falou dele aqui na mesa, que é o planejamento financeiro, né? Qual que é a importância de um planejamento financeiro a longo prazo? E eu digo isso por quê? Porque tem empresas que fazem... como é que eles fazem? Metas para 2020. De 2020 ele faz metas para 2030. Então ele faz ali uma série de metas que provavelmente o financeiro deve acompanhar, né? Isso está dentro do budget, né? A gente tem um budget que a gente faz mensal dentro do período. Por exemplo, 2024, eu tenho todo um orçamento que eu quero atingir até o final do ano. E você pode replicar aquilo até 10, 15 anos. Você pode resumi-lo aquilo num total por ano, ou você pode abrir conforme vai acontecendo e você vai montando. As empresas hoje, tanto as pequenas, as micro, pequenas e médias empresas, a maioria delas não se preocupam com isso. E é errado. Ela deveria se preocupar. Ela tem que pegar o seu contador, pedir para ele assim, vem cá, me ajuda a montar isso aqui. E montar um orçamento. Eu já peguei clientes que eles sabiam mais isso do que eu até. Olha que interessante. Muito antenados com relação a isso. Mas eles só enxergavam o caixa. Com a contabilidade, a demonstrativo de resultado, ele conseguia enxergar não só a parte financeira, mas a parte econômica. Então ele pegava aquilo ali, tinha uma fotografia. Pô, eu tenho isso aqui de caixa, mas eu tenho isso aqui para pagar. Então eu tenho que tomar cuidado, porque se eu gastar esse dinheiro aqui, no meu caixa que está sobrando, eu não vou ter futuramente como pagar isso aqui. Ou eu não tenho isso aqui em caixa, mas eu tenho um resultado aqui grande, porque o meu cliente vai demorar para me pagar. Então aí tem todo esse fluxo. Entendi.
Entendi. A gente tinha ficado de falar também, eu queria perguntar também para você sobre o budget, né? Que você falou, citou ele aqui agora, que eu acho que já ficou bem explicadinho. E tem esse outro termo aqui que se usa muito na contabilidade, né? E principalmente na parte interna, que é o EBITDA. Eu sabia que eu ia Depois enroscar. vocês colocam o nome dele. Assim. Sabia que eu ia É enroscar. assim, é o lucro, eu vou explicar ele na sigla brasileira, porque é uma sigla americana, é o lucro antes das receitas e despesas financeiras e antes da depreciação. Por que você, quando você faz o demonstrativo de resultado, você coloca lá receita, os impostos, os custos, as despesas, depois vem as receitas e despesas financeiras, e aí vai dar o lucro líquido, que a gente chama de bottom line, a última linha. Aí, o que acontece? Quando você faz o cálculo de EBITDA, você tira ali do meio a depreciação e tira as receitas financeiras. Ficam só os valores da sua operação, do seu dia a dia, que a empresa tem. E isso é muito importante para as pessoas entenderem, para as empresas entenderem se está sendo rentável a sua operação ou não. Porque muitas receitas e despesas financeiras, elas são oriundas de operações que não fazem parte do seu dia a dia. Você pode pegar um empréstimo e gerar um juros para você pagar. Você pode ter uma aplicação financeira e gerar uma receita financeira que você no dia a dia não precisa. E a depreciação eles tiram porque eles entenderam ou entendem que as empresas, cada uma faz um tipo de depreciação. Vou explicar para vocês depreciação, é rápido. Quando você tem um bem, ele vai perdendo a vida útil dele. A gente chama de depreciação. Então você compra um carro, quando ele é zero, ele custa 100. Passou um mês, ele já não custa 100, ele custa 99. Então aí você tem que pegar aquele pedacinho lá e jogar na despesa lá, ó. Ele diminuiu o valor. Então é assim, entendeu? Para você não achar que tem um carro que vale 100 e aí depois, verdade, no final das contas, ele tá valendo 80, vamos dizer. O valor original você contabiliza lá. Ó, eu tenho um carro eu comprei por 100. Mas na verdade ele vai perdendo o valor. A depreciação. Essa é a depreciação. Que aqui no Brasil deve ser uma ciranda louca, né? Cada empresa faz de um jeito. Por exemplo, um computador que você tem na empresa que você trabalha 24 horas, ele não pode ser depreciado da mesma maneira de um computador que trabalha 8 horas. Olha, é verdade. Porque se ele trabalha 24 horas, ele vai ter uma vida útil menor do que um outro que trabalha 8 horas. Nossa, tudo. Olha como tem detalhe, né? Agora, legislação fiscal. Acho que é interessante a gente falar sobre isso também, para trazer um pouco de clareza, né? As mudanças na legislação, elas impactam nos negócios? 100%. 100%. Assim, alguns anos atrás, a gente via mudanças na legislação um pouco menos rápidas, né? A gente tem no Brasil hoje, por volta aí 30, 40 tributos diferentes. Você acaba pagando no dia a dia e você às vezes nem percebe. O que acontece? A cada 2, 3 minutos há uma legislação nova no Brasil. Então, o que acontece? A gente, quando um cliente chega na VMB, a gente sempre fala para eles, olha, até o momento a legislação diz que vocês têm que fazer isso, 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 isso. Amanhã a gente faz uma nova análise para ver se é isso mesmo. Porque muda muito rápido, infelizmente. O que eu percebo hoje dos nossos legisladores, que é muito importante? Eles querem minimizar a quantidade de tributos, unificar algumas legislações, que são muitas, muito diferentes, uma de cada estado, unificar essa legislação para facilitar o trabalho da empresa na hora desse cálculo, que eles costumam chamar de custo Brasil, né? É o custo que você leva, o tempo que você leva para calcular um tributo. Antigamente, com menos informática, eu tinha que ter pelo menos umas 50 pessoas no meu escritório. Hoje, com 10 pessoas, eu consigo trabalhar tranquilo. Você diminui o seu custo Brasil com a informatização, mas ao mesmo tempo fica caro para a empresa também. Então, eu acho que, resumidamente, é isso que a gente consegue dizer sobre parte tributária. Eu vou falar para vocês, eu não gosto de tributos. Ninguém gosta. É isso que eu ia falar, ninguém gosta. Mas a gente tem que pagar. Nós estamos dentro da sociedade. Né? Quando você está numa sociedade, você tem que pagar. As pessoas falam assim, falam muito dos Estados Unidos, né? Assim, quando você vai comprar alguma coisa
vamos dizer assim... A gente faz muito comparativo, né? Você vai comprar uma coisa em Miami, você Uhum. paga 2 tributos na hora que você está comprando. Você vai lá e paga o estadual e o federal. Se você somar as alíquotas deles lá, você vai ver que são parecidas com as nossas aqui que a gente paga. Né? A gente tem muita complexo de vira-lata com relação ao Brasil. A nossa legislação é complexa, tem muita informação, muita coisa, mas ela não é a das piores do mundo com relação a valor. Eu acho que ela está ali no meio, não é? Claro, eu sempre digo, se a gente conseguir fazer um trabalho de planejamento tributário, esse número pode cair. Entendi. Pode melhorar o seu fluxo de caixa no dia a dia. Uhum. Porque o grande problema é que quando chega na hora de pagar o imposto, você não tem o dinheiro para pagar. Exatamente. Esse que é o problema. Ô, Marco, eu quero te agradecer, então, por esse bate-papo aqui. Né, porque eu acho que trouxe bastante clareza para o empreendedor, né, seja ele pequeno ou que está começando, ou o médio, grande, né? Você trouxe bastante insights aí. Então, a gente chega aqui ao final de um episódio aqui do podcast VMBA, Marco Vito, que é o proprietário da VMBA, tirando todas as dúvidas. E se ficou alguma dúvida que a gente não respondeu aqui, algum assunto que você gostaria que a gente trouxesse para os próximos episódios, é muito simples, é só deixar aqui embaixo nas perguntas, se inscrever no canal e participar dos próximos, né? Que o Marco estará aqui com a gente para a gente continuar acompanhando vocês também e trazendo mais informações e conteúdos que fazem a diferença no dia a dia do empreendedor. Assim como a contabilidade, um bom conteúdo pode te esclarecer, pode te ajudar e pode trazer aí bastante sacadas inteligentes para o seu negócio. Obrigada, Marco. De nada. Eu só queria dizer para vocês o seguinte, você que é empreendedor, não tenha medo de montar um negócio. Se você sabe fazer alguma coisa, vá em frente, não tenha receio. Procure um profissional que possa auxiliá-lo, que te dê um amparo legal, que te dê uma instrução, que passe para você alguma experiência para você poder montar esse negócio dentro de uma situação em que você consiga crescer. Faça um planejamento futuro, não tenha medo de planejar, não tenha medo de crescer. O mercado é muito grande, nós estamos no maior país do mundo em criatividade, maior país do mundo em mão de obra de qualidade, maior país do mundo em terras produtivas. Todas as empresas do mundo estão no Brasil, ou seja, você procurar uma empresa que esteja na Europa, que não esteja no Brasil, mas você vai encontrar aqui. Então nós temos todo o potencial para crescer. Só depende de nós, só depende de você utilizar melhor a sua contabilidade, utilizar melhor as ferramentas que você tem. E assim nos despedimos e até o nosso próximo podcast. Tchau, tchau, gente.